Olá você, minha amiga, olá você, meu amigo da Central do Enem. Aqui quem fala é o professor Edivander Marinho com mais uma super dica de geografia. Vamos hoje com a questão da água. Lembrando que a água no planeta tem uma disponibilidade um tanto quanto efêmera. A água no planeta ela tem uma distribuição muito interessante, onde aproximadamente 97% está em águas oceânicas e marítimas, oceanos e mares, e alguns lagos também de água salgada. É quase todo o quantitativo de água do planeta. Ao passo que aquela água importantíssima para o nosso consumo individual e coletivo, com grande vinculação à potabilidade, que é a água doce, ficaria só em 3%. 2% em águas de geleiras e icebergs. E lembrando que a água do iceberg, a água do gelo, ela é doce. E 1% aproximadamente em águas de rios e lagos, no próprio solo, em áreas de lençóis freáticos e aquíferos, e você tem uma quantitatividade bem pequena. Essa distribuição ela faz com que a gente perpasse o pensamento de que muitas regiões do planeta detêm um quantitativo de água bem pequena, como por exemplo o norte da África, a Saara, a parte do Oriente Médio. Já em outras partes, como a Amazônia, aqui na América do Sul, detém um quantitativo de água enorme, em se tratando de água doce. Então, a água, sim, ela de fato tem uma relação muito simbiótica com o próprio desenvolvimento econômico. Por exemplo, quando se fala em águas de oceanos, em águas de mares, quando tu pensa no século XIV e XV, no início das grandes navegações, o mercantilismo, o capitalismo comercial, tem aí a porta de entrada, a verdadeira estrada, até hoje, podemos assim dizer, esses oceanos e mares. Podemos também dizer que até os dias de hoje, o comércio marítimo representa, no mínimo, 70% de todo o transporte de cargas de pessoas pelo contexto global. Então, isso daí tem que ser bem colocado e bem lembrado em provas de vestibulares, em concursos públicos, e principalmente, como é nosso caso, a questão do Enem. Esse gráfico pode ser mostrado, esse gráfico aí de pizza, onde mostra o oceano, tendo a maior parte das fatias de água do planeta, ao passo que geleiras, icebergs e rios, lagos e lençóis freáticos têm um quantitativo bem pequeno. E aí você começa a entender o seguinte: a água possui um ciclo, e esse ciclo tem que ser lembrado, lembrando que a questão da água não cai somente em geografia, cai em biologia, cai na questão histórica, na questão sociológica, visto que é um aparato que vincula-se até mesmo os conflitos sociais. Então, o ciclo hidrológico ele é bastante simples de você entender. Por exemplo, você tem aí uma evaporação das partes de águas superficiais, na parte de vegetação principalmente, você tem a evapotranspiração ao longo do dia, pelo fator dos raios do sol, você pelo processo de convecção, você aquece a superfície, os vegetais, então esse vapor d'água ele surge. Esse vapor d'água em grande quantidade ao longo do tempo, ao longo do dia, podem formar nuvens saturadas, nuvens de chuva. Essas nuvens estratificadas vão condensar, claro que você tem a ação do próprio vento, e essa água que está em forma de vapor vai cair em outras áreas, vai se precipitar. Se precipitando em locais mais altos, você tem um escoamento superficial, então essa água vai começar a deslizar e até mesmo a esculpir terrenos, gerar inclusive fatores de desenvolvimento da própria fauna e flora local. Lembrando que relacionado a questões da presença ou não de clima mais frio, tipo na parte Polo Norte e Polo Sul, essa água vai ficar constantemente, quase o ano inteiro, congelada, correto? Então esse ciclo hidrológico ele está para nós como o próprio ciclo do carbono da própria vida. Sem a presença da água, você não teria, por exemplo, pessoal, o processo de criação do próprio alimento dos produtores da cadeia alimentar, que são heterótrofos, né? Então, a própria cadeia alimentar ficaria quebrada porque você não teria o desenvolvimento desses vegetais, desses produtores da cadeia alimentar.
Então, o ciclo hidrológico ele fomenta a própria vida. Sem água não há vida. Então, o ciclo hidrológico é o próprio ciclo da vida. Então, não esquece, revisando, evaporação de águas superficiais, de lagos e rios, evaporação também de águas oceânicas, evapotranspiração de animais e vegetais, principalmente vegetais, e aí você tem a precipitação dessa água em forma de vapor, e há uma grande condensação dessas nuvens de chuva, nuvens estratificadas, que vão cair, né, pela precipitação, tipo em áreas altas ou baixas. Dependendo do local alto, se o clima for muito frio, pode haver um congelamento dessa água. A outra parte vem caindo por escoamento superficial, pela porção externa do relevo, esculpindo esse relevo. Então, o ciclo hidrológico é vital para o entendimento da vida no nosso planeta. Podemos dizer também, que é um outro processo efêmero e um pouco complicado, que a distribuição da água, pessoal, ela é extremamente efêmera, complicada. Por exemplo, quando você percebe no mapa essa disponibilidade de água potável. Lembrando que a água potável no planeta é no máximo 1%, muito pouco, né? Essa exiguidade de água você vai encontrar, por exemplo, em norte da África, Oriente Médio, que eu comentei, a parte da África do Sul, algumas áreas da Oceania, bem pequenas, é claro, ao passo que em outras áreas você encontra uma quantitatividade bem maior de água, como por exemplo o próprio mapa nos mostra, a grande parte da América Central, América do Sul quase toda, com exceção do Peru, o Canadá, a parte russa, né? Ali euroasiática, a parte da Península Escandinava, grande parte do Sudeste Asiático, como Malásia, Tailândia, Indonésia, Vietnã, a parte da Oceania, principalmente ali a grande ilha da Austrália. Na África você tem ali a ilha de Madagascar, a parte equatorial africana, onde você encontra o Gabão, a Nigéria, a República Democrática do Congo, Ruanda, Angola. Então você vai percebendo que enquanto certos locais têm água para 300 milhões de habitantes, tem locais que têm os 300 milhões, mas não tem muita água. Por exemplo, você está vendo aí no mapa o México, ali abaixo dos Estados Unidos, não tem um quantitativo de água muito satisfatório. Muito pelo contrário. Os mexicanos, por exemplo, na cidade do México, a capital do país, precisam de um grande índice de perfuratriz para chegar em lençóis freáticos muito profundos. Na verdade, já estão chegando em aquíferos, que são os lagos subterrâneos bem profundos. Então, essa distribuição de água realmente é uma complicação e que o Enem geralmente vem cobrando bastante, pode cobrar com esses mapas, podem cobrar também com gráficos. Então, essa foi mais uma super dica com a turma da Geografia. Comigo, professor Divaldo Marinho, professor Jeto também, está em outras super dicas aí. Um grande abraço a você, minha amiga, meu amigo da Central do Enem.